Você ainda tem dificuldade de precificar os seus produtos, não sabe qual é o preço correto que você deve cobrar e sabe que isso pode trazer um prejuízo ou pode trazer um impacto não esperado no seu caixa, caso você venha precificar os seus produtos de forma incorreta. Normalmente o que acontece é que na precificação se chuta um valor ou se baseia em um concorrente ou nos concorrentes do seu mercado para avaliar e precificar o seu produto. E a gente vai ver que isso nem sempre é a forma mais correta. Por quê? Porque existe dentro da sua empresa uma estrutura de custo, de despesa, que na maioria das vezes é diferente da do seu concorrente. Pode ser que o seu concorrente seja menor ou maior, e isso depende do tamanho e do que você quer para sua empresa. Se você quer ser mais agressivo, provavelmente você vai ter que baixar preço. Se você quiser concorrer com players de maior destaque, às vezes você vai ter que aumentar o seu preço de venda, tá? Para que a sua entrega de valor seja perceptível no preço também. Tudo isso a gente consegue analisar vendo alguns indicadores, colocando esses exemplos na prática. Então, olha só, nesse vídeo aqui você vai conseguir acompanhar comigo desde a análise do custo, depois nós vamos implementar o que a gente chama de despesas variáveis, despesas necessárias para venda, estrutura de lucro, margem de lucro desejada, nós vamos olhar aqui ponto de equilíbrio, que é muito importante também, markup, que talvez você já deve ter ouvido e confunde com margem, mas antes disso, nós vamos entrar na definição conceitual de algumas coisas aqui, tá? E nós vamos ver o preço que realmente dá lucro, tá? Como que você pode precificar sem chutar e parar de financiar o prejuízo no seu próprio negócio, porque é isso que acontece quando você precifica errado. Se você precifica com um valor abaixo do que você deveria, o seu caixa é quem sofre. Se você precifica com um custo muito acima, você acaba perdendo competitividade no mercado de atuação. E eu tenho certeza que não é isso que você deseja para o seu negócio. Tá? E por isso a gente vai olhar aqui todos os aspectos. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, gosta desse tipo de material, deixa o gostei aqui nesse vídeo, tá? Compartilha ele com mais empresários ou com o seu time de gestão interna, para que eles também tenham esse tipo de conhecimento aqui, que é um conhecimento muito importante, beleza? Então, a primeira coisa que eu quero trazer aqui, vender muito não é lucrar. E o vilão nem sempre é vender pouco. Sua empresa pode sim vender menos do que o volume que atualmente você vem prospectando aí nas vendas, mas se você vende num preço errado, isso é desgastante para o seu caixa. Porque uma vez que o volume de vendas aumenta mês a mês, isso às vezes passa despercebido no caixa. O problema é quando as vendas estagnam e aquela margem que você está deixando para trás por não saber precificar corretamente acaba pagando a conta depois. Você vai ver que as contas não fecham ali na hora que a gente utilizar a planilha. Tá? Então, 3 erros aqui principais na precificação. Primeiro é copiar o concorrente. Né? Quem nunca que atira a primeira pedra? Então, você terceiriza a sua margem porque você chuta ali baseado no preço de um terceiro, né? Que normalmente vende um item igual ou similar ao seu. Só que lembrando, a estrutura de custo dele é diferente da sua. E pode ser que o seu concorrente também está olhando outros concorrentes no mercado e também não saiba precificar corretamente. Beleza? Outro erro, isso aqui é muito frequente também, custo mais um tanto, né? Eu já ouvi isso aqui várias vezes. Comprei por 50, coloco mais 50 em cima e parece realmente ser lógico essa ideia, né? E aí vou vender por 100. Tive uma margem de 100%. Você vai ver que isso aqui é balela. Isso aqui, na verdade, chama-se markup. Tá? E parece lógico, só que você não considerou o imposto que você paga, as comissões com o vendedor, não considerou, por exemplo, se você revende em algum marketplace, como o Mercado Livre, não considerou os impostos que eles cobram ali, né, para você participar daquela plataforma, não considerou cartão de crédito, às vezes muitas empresas vendem no cartão e esse custo deve ser considerado no preço. E o terceiro erro é só o que o cliente paga, então precificar pelo que o cliente aceita. Vamos supor lá que o seu item de venda custe 40 e seu cliente final paga R$ 46. Poxa,
dificilmente você vai ter alguma margem, algum ganho aqui. Na verdade, se você considerar um imposto aí de 10%, por exemplo, seu ganho é quase marginal, né? De R$ 2 em cima dessa venda. Então, esses aqui são os 3 erros mais frequentes e que você deve eliminar do seu negócio a partir de agora. E olha só, então como eu devo precificar o meu produto? Então pensa ali que o preço ele é como se fosse um bolo em camadas. Tá? Então, olha só, ele começa ali no custo, no CMV. Então, qual é o preço que você paga? Então, se você já aprendeu ali o que é custo, CMV, CSV também. O CMV é o custo da matéria vendida e o CSV é o custo do serviço vendido. Se você não aprendeu sobre esses conceitos, tem um vídeo aqui de DRE, onde eu falo justamente sobre esses itens aqui, beleza? Então, olha só, primeira camada é o custo. Quanto que eu pago para produzir ou para que o meu item esteja disponível para venda? Tá? No estoque, por exemplo. Depois eu somo as despesas variáveis, impostos, cartões, comissão, tá? O frete aqui, em alguns momentos, sim, tá? A taxa de marketplace, por exemplo. Soma-se também as despesas fixas. Então aí você vai ratear as despesas fixas, tá? Então como aluguel, salário, energia. Nós vamos fazer um vídeo exclusivo aqui sobre isso, porque é um pouco mais complexo, não é difícil, mas exige um pouco de paciência na hora de fazer esse cálculo. E também deve-se considerar ali qual que é a margem de lucro final que eu defini estrategicamente no meu negócio, tá? Eu aconselho você a definir estrategicamente a margem de lucro do seu negócio. Porque estrategicamente? Pode ser que no período em que a sua empresa está, você deseja ganhar mercado. Nesse caso, a sua margem de lucro tende a ser mais reduzida, mais próximo de zero. Existem outros momentos em que sua empresa já ganhou mercado, já está consolidada, ou às vezes apresenta um diferencial competitivo e a sua margem de lucro tende a ser maior. Logo, o preço de venda do seu produto, do seu serviço, do item, enfim, disponível para venda é maior também. Então você deve considerar essas 4 camadas na hora de fazer a precificação. E aqui nós falamos um pouquinho atrás sobre a diferença entre markup e margem. Tá? Então, o que é o markup? O markup nada mais é do que um multiplicador sobre o custo. Então, olha lá, comprei por 50, vou vender por 100, que é aquele exemplo que eu falei ali atrás, né? Vou colocar mais um tanto ali, mais 50. E aí, o que muitos empresários acreditam é que ele está, sim, tendo uma margem de 100% sobre a venda. E, na verdade, não. Ele tem um markup de 100%. Ele aplicou 100% sobre o custo. Ok? Só que a margem, olha aqui do outro lado, na parte verde, é o percentual que sobra depois da venda realizada. Então, nesse caso aqui, qual que é a conta que se deve fazer? Tá? Depois a gente faz esse cálculo desenhado no Excel, melhor. Mas olha só, eu pego o lucro, no caso, que é R$ 50, se você vendeu por 100 e tem um custo de 50, logo o seu lucro é R$ 50. Então, eu divido os R$ 50, que é o lucro, pela receita, que é 100. Se eu faço essa divisão corretamente, eu chego numa margem de contribuição, nesse caso aqui, de 50% e não de 100%. Por isso é muito importante distinguir e identificar o markup da margem, beleza? Então, olha só, aqui eu tenho o cálculo do markup, tá? Do markup divisor. Esse cálculo que você precisa decorar, não precisa. Por que você não precisa decorar? Porque o markup tem aqui na planilha, onde a gente vai fazer os cálculos, tá? Vai chegar no markup aqui, unitário, depois nós vamos falar também sobre ponto de equilíbrio, beleza? Mas você não precisa decorar. O que você precisa entender é que o preço de venda, eu considero o custo e divido por 1, mais as despesas variáveis, mais despesas fixas, mais o lucro, que é o que a gente acabou de falar aqui nas 4 camadas. Tá? Então, olha só, é o custo, despesa variável, despesa fixa e a margem de lucro, que é o que a gente considerou aqui. Tá? Então, olha só, eu até trouxe aqui para vocês, né? Some os percentuais, subtraia de 1 e divida o custo pelo resultado. Ah, é muito difícil, não entendi. Não precisa decorar. É claro, se você quiser subir de nível e aprender, eu vou disponibilizar essa planilha aqui, você pode baixar no link abaixo e debugar esses cálculos aqui, tá? Passo a passo. Eu já deixei tudo preparado aqui para você não ter esse tipo de trabalho, já chegar e realizar os cálculos ali para os itens que você tem de venda. Beleza?
Então, olha só, calculando o preço de venda aqui de um bolo, vamos pegar um bolo como exemplo. Então, supondo que o custo com ingredientes mais embalagem seja de R$ 40. Os impostos, tá no Simples Nacional ali, seja de 6%. A taxa do cartão 3%, despesa fixa rateada de 20% e a margem de lucro que se espera de 15%. Olha lá, então você vai somar todos esses percentuais aqui, tá? Então o markup divisor é de 0,56. Se você dividir esse valor aqui pelo custo do item, chega-se num preço de venda de R$ 71,43. Gustavo, não entendi como chegar nesse cálculo aqui. Beleza, vamos para a planilha ali que você vai entender melhor isso visivelmente, cada etapa desse cálculo, tá? Então olha lá, cobre custo, cobre imposto, cobre a estrutura fixa e ainda deixa 15% de lucro, que é o que foi definido aqui nesse exemplo, tá? E uma margem de contribuição de R$ 25. Beleza? Então, no chute ali, o que normalmente acontece? Se custa 40, eu vou colocar R$ 20 em cima e vou ter lucro. Mas, na verdade, não. Com estratégia, analisando custos, impostos, comissões, todas as despesas variáveis, olha lá, eu consigo pagar o meu custo, pagar todas essas despesas e ainda sobrar o lucro de 15%, que é o que foi definido. Beleza? Então, olha só, aqui ó, 11,43 a menos por bolo. Se você considerar isso aqui, que se vende 200 bolos no mês, você está deixando 2.286 de lucro, que evaporam do seu caixa, que evaporam ali da sua demonstração de resultado. Beleza? E aqui a gente vai olhar um pouquinho sobre ponto de equilíbrio, supondo que venda-se, nesse caso aqui, 200 bolos por mês. Tá? No caso aqui, é necessário, tá? Perdão até aqui que eu acabei fazendo confusão, é necessário aí pelo menos a venda de 200 bolos, considerando aqui uma despesa fixa de R$ 5.000, beleza? Então vamos olhar esse exemplo na prática. Vamos fazer esse cálculo aqui junto comigo. Olha só, então considerando aqui um custo unitário de R$ 40, beleza? O imposto sobre a venda de 6%, taxa de cartão 3%, comissão aqui Marketplace não tem, tá? Entrega também não tem. A soma das despesas variáveis são 9%. Então toda vez que eu vendo, nesse caso aqui, eu preciso pagar 9% entre imposto e taxa da maquininha. Considerei um rateio da despesa fixa de 20% e a margem de lucro de 40%. Olha só. Então aqui ele soma todos os percentuais. Aqui ele somou despesa variável, despesa fixa, lucro desejado e chegou em 44%. Aqui ele pegou o markup divisor. O que ele fez? Subtraiu 1 deste percentual aqui e chegou no markup divisor de 0,56. E o que ele fez no cálculo? Ele dividiu o markup divisor pelo custo e chegou então no preço de venda, que é de R$ 71,43. Neste caso aqui, a margem de contribuição, o que é a margem de contribuição? Vou até escrever aqui para vocês, tá? Margem de contribuição é igual a receita de venda menos impostos menos outras despesas variáveis. Então a margem de contribuição é o que sobra depois do preço de venda, do imposto aqui no caso, e de todas essas despesas aqui. No caso, então sobra-se R$ 25, tá? Após pagar imposto e pagar a taxa no cartão. Beleza? Isso aqui é o lucro líquido? Não é o lucro líquido, porque precisa-se então pagar as despesas fixas, que nesse caso aqui foi considerado 20%. Qual que é a venda mínima que esse negócio precisa fazer para ficar no 0 a 0? Então, olha só. Considerando que a despesa fixa deste negócio é de R$ 5.000 e a margem de contribuição unitária é de R$ 25, nesse caso aqui, para empatar, o negócio precisa vender 200 bolos por mês e faturar R$ 14.286 para ser mais preciso. Para quê? Para pagar todos os impostos, todas as despesas variáveis, a estrutura fixa e a margem de lucro aqui não foi considerada.
beleza? A partir de 200 bolos, né, melhor dizendo, aqui o negócio então começa a apresentar lucro, tá? Lucro operacional, lucro de venda ali. Então eu espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. Esse canal aqui é exclusivo para ajudar você que é pequeno e médio empreendedor ou empresário, pequenas e médias empresas, a tocarem o seu negócio de forma eficiente, de forma que gera resultado. E se você gosta desse tipo de material, desse tipo de conteúdo, eu peço para que você se inscreva aqui, deixe nos comentários caso surgiu alguma dúvida. E é claro que eu não podia deixar de falar que se você quer passar para o próximo passo e precificar não só alguns itens, mas todos de forma clara, aqui embaixo também tem um curso de precificação inteligente em que você consegue olhar produtos para revenda, produtos que você produz dentro da sua empresa, caso você seja uma pequena indústria, ou às vezes fabrica algo como as panificadoras, e outras empresas, e também tem para você que presta algum tipo de serviço, tá? O material aqui, subsídio para que você consiga fazer uma entrega eficiente para o seu cliente e para o seu negócio também não ter lucro, não ter prejuízo, perdão, né? Ter lucro. Então, eu te espero no próximo vídeo, espero que tenha ficado claro aqui as coisas para você. E caso não tenha ficado, deixa aqui também o meu contato abaixo, você pode me chamar para a gente trocar uma ideia e conversar um pouquinho mais sobre precificação. Então, ficamos por aqui e até a próxima.